Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma porção nesta manhã e hoje eu quero falar com vocês sobre o servir. Isso mesmo, servir a Deus em vez de a si mesma. Hoje eu quero falar sobre o relato de duas irmãs, um texto bem conhecido sobre Marta e Maria. E quando falamos de Marta, falamos de preocupação, falamos de ansiedade, por servir a Deus em vez de servir a Deus em vez de servir a si mesma. Falar de Marta e Maria é falar de ansiedade e pouca memória. A preocupação, ela pode se transformar em ressentimento. A mágoa, ela pode virar amargura. E a amargura pode se transformar em palavras duras. É um círculo vicioso. E quanto mais a preocupação se instala em nossas vidas, mais ela azeda, é como leite deixado na bancada da cozinha por muito tempo. A Bíblia é clara em dizer que quando as preocupações chegam, não deveríamos deixá-las se instalar em nosso coração, mas entregá-las a Cristo. Precisamos seguir o exemplo de autenticidade de Marta e falar para Jesus sobre nossos medos, anseios, tensões, frustrações. Então, uma vez que entregamos ao Senhor, não mais a tomamos de volta, mas deixamos com Ele. O que torna a história dessas duas irmãs tão interessante é que Marta estava preocupada por uma boa causa. Ela estava servindo a Deus. Seu objetivo era agradar a Jesus, mas cometeu um erro comum. Começou a trabalhar por Ele, porém seu trabalho passou a ser mais importante do que seu Senhor. O que começou com uma forma de servir a Cristo, tornou-se uma forma de servir a si mesma. Talvez o processo tenha sido o seguinte: ela começou a preparar a refeição, prevendo que seria elogiada pelo jantar. E ao sentar-se à mesa, imaginou que receberia os cumprimentos, mas as coisas não ocorreram como ela planejou. Ela não recebeu aplausos, cumprimentos, nenhuma adulação. Ninguém notou e isso a irritou. Marta estava com muita ansiedade e pouca memória. E se esqueceu de que o convite fora a ideia dela. Ela se esqueceu de que Maria tinha todo o direito de estar com Jesus acima de tudo. Ela se esqueceu de que a refeição era em honra de Cristo, não dela. Sei exatamente como Marta se sente. Sei o que é tentar servir a Deus e acabar por servir a si mesma. Já trabalhei em muitos momentos de obras na igreja e depois fiquei com meus sentimentos de frustração, indagando por que não veio o reconhecimento. Já me esforcei tanto e não vi resultado. Já me lembrei de Marta algumas vezes. Existe um coração por trás do serviço. A vida de Marta era muito atribulada, ela precisava descansar. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está muito preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Que boa parte era essa que Maria escolheu? Ela escolheu sentar aos pés de Jesus. Deus, ele se alegra mais com a atenção silenciosa de uma serva sincera do que com o serviço
de alguém que às vezes está servindo, mas amargurada. Pessoas como Maria têm um pé no céu e outro nas nuvens. E não é fácil para elas colocarem os pés no chão. Algumas vezes precisam ser lembradas de que há contas para pagar e lições a serem aprendidas. Precisam ser lembradas que o serviço também é adoração. Mas não as lembre de maneira muito severa, porque elas são almas preciosas, com pureza no coração. Se elas encontrarem um lugar aos pés de Jesus, não lhe peçam para sair dali. Bem, é melhor pedir a elas que orem por você. Acho que vocês me entendem. A propósito, essa história poderia facilmente ser invertida. Maria poderia ser a pessoa a ficar zangada. A irmã no chão poderia ter se ressentido com a outra ao lado da pia. Maria poderia ter pego Jesus pelos braços e arrastado até a cozinha, dizendo: diga a Marta para deixar de ser tão produtiva e pensar mais. Porque só eu tenho de pensar e orar por aqui. Mais importante do que o tipo do serviço é o coração que está por trás do serviço. Uma atitude ruim estraga a oferta que deixamos para Deus no culto. Entenda isso. Talvez você tenha ouvido falar da história do sujeito que orou com uma atitude ruim. Deus perguntou a ele: por que meu irmão foi abençoado com a riqueza e nada tenho? A vida inteira, sem faltar um dia sequer. Fez minhas orações de manhã, de noite, nunca deixei de ir à igreja, sempre amei meu próximo, doei meu dinheiro. No entanto, agora, já perto do fim da vida, mal tenho para pagar o aluguel. Por outro lado, meu irmão que bebe e joga o tempo todo, tem tanto que nem consegue contar. Já estou pedindo que o castigue, mas diga-me, por que ele foi dado tanto e a mim nada? Deus explicou: você é um moralista chato que vive reclamando. Vigie sua atitude. O Criador lhe deu talentos. Deus fez o mesmo pelo seu próximo. Se você se preocupar com os talentos do seu próximo, vai negligenciar os seus. Mas se você se concentrar nos seus, terá uma inspiração para outros. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada. Fique com essa frase nesta manhã. Você talvez está preocupada com muitas coisas no servir. E Jesus está preocupado com o coração que há por trás do seu servir. A necessidade de sermos reconhecida começa a se manifestar e logo estamos usando nossas boas ações para compará-la às dos outros ou até mesmo para obter o favor de Deus. A história de Maria e de Marta serve para nos lembrar de que quando a boa parte é esquecida, quando Cristo não é o centro do que fazemos, nossas tentativas de servir ao Senhor vão fracassar. Amém, meninas? Deus abençoe a sua manhã. Deus abençoe o seu dia. Pense nisso. Qual é o seu tipo de coração por trás do servir?